Nas sociedades complexas, como as sociedades contemporâneas, sociedades modernas, sociedades históricas, essas sociedades elas são atravessadas por conflitos, por distinções de castas, de classes. Então existe uma conflitividade potencial que arrisca explodir e então destruir o próprio tecido social. Diante disso, a alternativa, ou o que se busca idealmente, é estabelecer um consenso, um pacto, que coloque o bem comum, que permita assim, as diferentes facções, os diferentes grupos de interesse aderirem a essa comunidade de um bem. Mas isso é muito difícil de fazer, nós vemos aí no nosso tempo, essa dificuldade. O que via de regra acontece muito mais frequentemente é a dominação por parte de uma facção de interesse, que através do poder se instala, e então a violência vai aparecer sob uma forma institucionalizada, como a tirania, como a ditadura, ou então sob a forma da injustiça, da opressão, da marginalização, e ela se justifica ideologicamente. Bom, e é nesse ponto, então, que nós devemos trazer o segundo termo do nosso tema, que é a palavra. A palavra, na medida em que a violência institucionalizada ela pode lançar mão da palavra, então não é bem o fracasso da palavra que gera violência, mas a violência propõe um certo uso da palavra. Então, na medida em que ela se justifica, quer dizer que ela precisa lançar mão da palavra, e assim ela transmite a palavra e tudo o universo, o seu discurso, a forma própria da violência. Então, se é assim, se o que define as relações de violência e palavra é a forma do uso, e a palavra por si ela é passível de um uso violento, o que a gente tem que pensar é quais são as condições para que a palavra não seja apropriada pela violência, ou que ela tenha um uso, ao invés de violento, um uso pacificador. Então, se nós pensarmos nas condições, uma palavra que é pacificadora, ela tem um determinado objetivo, que é o objetivo da compreensão mútua. É isso que nós chamamos de diálogo. A palavra como instrumento para colocar as partes em diálogo com o objetivo de alcançar uma compreensão mútua. Ela tem uma atitude, essa palavra não violenta, que é a atitude da reciprocidade. Eu falo, você fala, eu te escuto, mas escuto de verdade e não simplesmente fingindo. Então, a atitude do diálogo implica o reconhecimento. E ela tem um princípio, isso é muito importante sublinhar, especialmente no nosso tempo, que ela é orientada para a busca da verdade. Então, o autêntico diálogo, a condição para ele ser bem sucedido é que as partes que estão usando da palavra e que se comunicando e dialogando, elas entrem num consenso a respeito do verdadeiro, do que é comum. E é daí que vem a possibilidade de se estabelecer o bem comum. Pois bem, por oposição, então, por contraste, a palavra violenta, com o seu objetivo, com sua atitude e seu princípio, ela implica imposição, dominação, mistificação, ou seja, ocultamento deliberado da verdade, nada mais atual no nosso tempo, onde as informações são todas torcidas intencionalmente, visando o quê? Um ganho de poder e não a compreensão, nada de se orientar pela verdade. Aliás, esse tema, então, ele é importante também, porque é uma expressão que tem circulado muito, é que nós estamos numa época da pós-verdade. O que isso implica? Quais são as consequências, a partir dessa reflexão que eu estou propondo aqui, as consequências de nós afirmarmos que nós passamos da época em que a verdade contava? Ora, se a condição para a palavra pacificadora por princípio, orientar-se pela verdade, esse cinismo descarado de falar que a verdade não conta mais, quem produz uma fake news sabe muito bem qual é a verdade e sabe que está produzindo uma falsidade com um determinado, usando da palavra como mistificação, com um determinado objetivo. Então, afirmar a época da pós-verdade é simplesmente o cinismo
descarado, que tem como consequência, então, a afirmação de que nas relações sociais, nas relações entre os indivíduos, na relação mesmo pessoal consigo mesmo, o que conta é o poder e a violência. Então, é uma demissão da função pacificadora, ou do uso pacificador da palavra, do discurso, do diálogo, né? E, infelizmente, essa é a condição que a gente pode constatar no nosso tempo, no nosso mundo. É certo que, quando a palavra violenta se predomina, como é na nossa realidade, não só no Brasil, mas no mundo, fica inviabilizada a possibilidade de uma unidade, né, de um pacto entre as partes que poderiam dialogar. Não há diálogo. Então, uma parte, se a palavra pacificadora ela tem como atitude o reconhecimento, né, e a reciprocidade, isso desaparece quando você abandona a função pacificadora de diálogo, compreensão mútua, reconhecimento e ordenação à verdade. Então, o que existe é não uma unidade, não uma possibilidade de paz social, mas a dissociação estanque entre facções, e aí a conflagração violenta é inevitável, né? Então, eu poderia dizer que a violência ela acompanha o fracasso da palavra de paz, não da palavra por si, porque ela é passível de um uso violento, mas da palavra de paz, que tem esse objetivo, esse princípio e essa atitude que eu falei. Mas, ainda assim, se esse uso violento da palavra é uma das características mais lamentáveis do nosso tempo, quem, como nós, né, que propugnamos pela palavra veraz, pela compreensão mútua, pelo menos como um ideal, como uma atitude de busca, né, para a realização da própria humanidade, nós não devemos desesperar. Devemos primeiro ser realistas, reconhecer ali onde não há espaço, devido à dissociação, né, e ao fechamento da palavra com a sua pseudo-verdade em si mesma, que não se abre a verdade do outro para colocar à prova e atingir um estado de diálogo e uma comunidade de comunicação, aí onde não há esse espaço, nós devemos silenciar. Não adianta insistir, porque insistir seria esbarrar na própria violência e talvez até mesmo acirrá-la. No entanto, esse recolhimento não é uma demissão, é apenas um reconhecimento estratégico de uma determinada situação que, uma vez que aqui ou ali, ou num determinado momento, esse fechamento e essa exclusão do diálogo for superada, aí a palavra veraz tem a sua função, e uma função vital, que é a de reconstituição de tudo que é destruído por essa dissociação lamentável que marca o predomínio da palavra violenta. E então a violência pode ser desconjurada, pelo menos potencialmente pode ser desconjurada, por uma palavra que se abra de verdade ao diálogo e vise o bem comum.